Capela Virtual Audiolivros Católicos apresenta o Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova. Se você está chegando aqui agora, veja o primeiro vídeo anterior a esse. Tratado do Purgatório. Como Santa Catarina, em comparação com o fogo divino, se sentia em seu coração e que purificava sua alma, via interiormente e compreendia como estão as almas no purgatório, para que se purificassem antes de poder ser apresentadas diante de Deus na vida celestial. Experiência do purgatório na Terra. Esta alma santa, vivendo ainda em carne, se encontrava posta no purgatório do fogo do divino amor, que a queimava inteira e purificava de quanto nela tinha que ser purificada, a fim de que, passando desta vida, pudesse ser apresentada na doce presença do seu Deus amor. E compreendia que em sua alma, por meio deste fogo amoroso, como estavam as almas dos fiéis no lugar do purgatório, para purgar toda a mancha do pecado, que nesta vida ainda não tivessem purgado. Assim como ela, colocada no purgatório amoroso do fogo divino, estava unida a este divino amor e alegre com tudo aquilo que este amor nela operava. Assim, entendia sobre as almas que estão no purgatório. Almas alheias a tudo, absorvidas no amor de Deus. E dizia: as almas que estão no purgatório, segundo me parece entender, não podem ter outra vontade da que estar naquele lugar, isto é, pela ordem de Deus, que fez isto justamente. Elas, refletindo sobre si mesmas, não podem dizer, abre aspas, eu, cometendo tais e tais pecados, mereço estar aqui. Eles também não podem dizer, abre aspas, não quisera eu tê-los cometido, pois agora estaria no paraíso. E tampouco poderem dizer, aquelas saem fora do purgatório antes de mim, ou ainda, eu sairei antes daquela. É que não podem ter qualquer memória para o bem ou para o mal de si mesmo nem dos outros, mas que, pelo contrário, têm uma alegria tão grande de estar cumprindo a ordem de Deus e que Ele opere nelas tudo o que queira e como queira, que não podem pensar em outras coisas. A única coisa que vem é a operação da bondade divina, que tem tanta misericórdia do homem para conduzi-lo para si, e nada reparam em si mesmas, nem de penas, nem de bens. Se no purgatório pudessem se corrigir, não estariam vivendo na pura caridade. E também, tampouco, podem ver suas companheiras ali penando por seus próprios pecados. Estão longe de se ocupar com esses pensamentos. Isso seria uma imperfeição ativa, que não pode dar-se naquele lugar, onde os pecados atuais já não são possíveis. A causa do purgatório que sofrem a conhecerão de uma só vez, ao partir dessa vida, e depois já não pensam mais nela, pois outra coisa seria um apego de propriedade desordenada. Essas almas, vivendo na caridade e não podendo se desviar dos defeitos atuais, por isso não podem mais querer outra coisa do que o puro querer da caridade. Entanto, estando naquele fogo do purgatório, estão na lei divina, que é a pura caridade, e já não podem se desviar dela em nada, porque não é mais possível atualmente nem pecar, nem merecer. Alegres em avançar na purificação.
Não creio que seja possível encontrar uma alegria comparável à de uma alma do purgatório, que não seja a que os santos têm no paraíso. E esse contentamento cresce a cada dia por influência de Deus em tais almas. Isto é, cresce mais e mais à medida que vão consumindo os impedimentos que se opõem a essa influência. A ferrugem do pecado é impedimento e o fogo a vai consumindo. Assim é como a alma cada vez mais se abre para a divina influência. Se uma coisa que está coberta pode não corresponder à reverberação do sol, não por defeito do sol que continuamente ilumina, senão pela cobertura que a ele se opõe. Eliminada a cobertura, se encontra a coisa descoberta, e tanto mais corresponderá à radiação da luz quanto se tenha removido a cobertura. Então, assim acontece com a ferrugem do pecado, que é como a cobertura das almas. No purgatório, vai sendo consumida pelo fogo, e quanto mais se consome, mais se pode receber a luz do verdadeiro sol, que é Deus. E tanto cresce a alegria, quanto mais falta a ferrugem. Se descobre a alma ao divino raio. Um cresce e outro diminui, até que se termine o tempo. E não é que a pena vai diminuindo. O que diminui é o tempo de estar sofrendo-a. E no que diz respeito à vontade da alma, ela jamais, aquelas penas são penas. Está a tal ponto em conformidade com o decreto de Deus, com a qual essa vontade se une em pura caridade. As penas são indescritíveis. Apesar do que se diz, essas almas sofrem penas tão extremas que não existe qualquer linguagem capaz de expressá-las, nem entendimento algum que pode compreender minimamente, a não ser que Deus o mostre por uma graça especial. Eu creio que minha graça de Deus me o tem mostrado, embora depois não seja eu capaz de expressá-lo. E essa visão que me mostrou o Senhor nunca mais se separou da minha mente. Tratei de explicá-lo como puder, e me compreenderão aqueles a quem o Senhor permitir compreender. Penas causadas pelos pecados. A base de todas as penas é o pecado, quer original ou atual. Deus criou a alma pura, simples, limpa de toda a mancha do pecado, com um certo instinto que a leva a buscar em Deus a felicidade. Porém, o pecado original leva ela para longe dessa inclinação, e mais ainda quando são somados os pecados atuais. E quanto mais se afasta assim de Deus, vai se tornando mais maligna e menos Deus se comunica com ela. São penas de amor. Toda bondade que possa haver no homem é por participação de Deus. Eles se comunicam com as criaturas irracionais, segundo sua vontade e lei, e nunca lhes falta. Ao contrário, se comunica mais ou menos à alma racional, de acordo o quanto ela está purificada do impedimento do pecado. Por isso, quando uma alma se aproxima ao estado de sua primeira criação, pura e limpa, a ela se descortina aquele instinto beatífico para Deus, e a aumenta com tanto ímpeto e com tão veemente fogo de caridade, o qual a impulsiona para o seu último propósito, que lhe parece impossível impedi-la. E quanto mais contempla esse propósito, tanto mais extrema lhes resultam suas penas. Assim sendo, tal como as almas do purgatório não têm culpa de nenhum pecado, não existe entre elas e Deus outro impedimento que a pena do pecado, ao corretar daquele instinto,
e não a deixa chegar à perfeição. Pois bem, vendo as almas com absoluta certeza o quanto importa até o mínimo dos impedimentos, e o entendendo que por causa deles é necessário retardar com toda a justiça aquele impulso, aqui lhes nasce um fogo tão extremo que vem a ser semelhante ao do inferno, porém sem culpa. Isto é, a culpa, a que faz maligna a vontade do condenado ao inferno, aos quais Deus não se comunica com sua bondade. E por essa razão é que elas permanecem naquela vontade maligna, desesperada, contrários à vontade de Deus. Inferno. Aqui se vê claramente que a vontade perversa contraposta à vontade de Deus e a que constitui a culpa, e perseverando esta vontade maligna, persevera a culpa. Aqueles que estão no inferno partiram dessa vida com a vontade maligna, e por isso seus pecados não foram perdoados. E já nem pode ser, porque uma vez que partiram dessa vida, já não podem mais mudar sua vontade. Com efeito, ao partir dessa vida, a alma permanece fixa no bem ou no mal, segundo se encontra então sua vontade livre. Está escrito: ubi te invenero, quer dizer, na hora da morte, como é a vontade do pecado ou do arrependimento do pecado. Ibi te iudicabo, onde te encontre, ali te julgará. Nossa, isso é profundo. Este julgamento é irreversível, porque para além da morte, não há possibilidade de mudar a posição de liberdade que foi fixada tal como se achava no momento da morte. Os que estão no inferno, tendo sido encontrados no momento da morte, com o desejo de pecado, carregam consigo infinitamente a culpa e também a pena. E a pena que eles têm não é tanto quanto mereciam, mas, em todo caso, é pena sem fim. Os do purgatório, por outro lado, têm apenas a pena, mas, como eles já estão sem culpa, pois ela foi cancelada pelo arrependimento, têm uma pena finita, e que com o passar do tempo vai se diminuindo, como eu já havia dito. Só uma pausa, isso é muito profundo, né, irmãos? Comenta aqui no comentário se você também acha. Ó, a miséria é maior do que qualquer outra miséria, tanto maior quanto mais ignorada pela cegueira dos homens. As penas moderadas pela misericórdia de Deus. A pena dos condenados já não é infinita em quantidade, porque a doce bondade de Deus faz chegar os raios da sua misericórdia até o inferno. É certo que o homem que morreu em pecado mortal merece a pena infinita e padecê-la em tempo infinito. Porém, a misericórdia de Deus fez com que só seja infinito o tempo da pena e limitou a pena na quantidade. Poderia, sem dúvida, ter-lhes aplicado uma pena maior do que aquela que lhes tem dado. Ó, como é perigoso o pecado, é feito com malícia. O homem dificilmente se arrepende dele, e não se arrependendo, permanece na culpa. E o homem persevera na culpa, tanto persiste na vontade do pecado cometido, ou então a cometê-lo. Quem tiver dúvida entre penas e culpa, o vídeo anterior explica disso. Antes de começarmos o tratado do purgatório, foi falado disso. Conformidade no purgatório com a vontade de Deus. Por outro lado, as almas do purgatório têm sua vontade inteiramente em conformidade com a vontade de Deus. Por isso Deus, conforme essa vontade, corresponde com a sua bondade, e elas permanecem contentes em relação à vontade, já que é purificada do pecado original e atual.
Em relação à culpa, as almas permanecem tão puras como quando Deus as criou, já que partiram dessa vida arrependidas de todos os pecados cometidos e com vontade de nunca mais cometê-los. Com este arrependimento, Deus perdoa imediatamente a culpa, e assim não lhes fica senão a ferrugem, a deformidade do pecado, os quais são purificados depois no fogo com a pena. Inclusive, no áudio anterior, o autor dá um livro, né? Ela dá um exemplo disso que nós acabamos de ler. E assim purificadas de toda a culpa e unidas a Deus por uma vontade, essas almas veem Deus claramente, de acordo com o grau em que Ele manifesta-se a elas, e veem também o quanto é importante desfrutar de Deus, e entendem que as almas foram criadas para este fim. Esta conformidade atrai a alma até a Deus pelo instinto natural, com tal força que não podem expressar as razões, nem imagens ou exemplos que sejam suficientes para esclarecer, tal como a mente sente no efeito e compreende pelo sentimento interior. No entanto, eu tentarei explicar com um exemplo de algo que minha mente entende. O exemplo do pão único. Imaginemos que em todo o mundo não houvesse senão um só pão. Suponhamos que ele se pudesse acabar com a fome de todos os homens, e que estes somente de vê-lo ficassem saciados. Pois bem, tendo o homem por natureza, quando saudável, o instinto de comer, se não comesse e não pudesse ficar doente nem morrer, teria cada vez mais a fome, porque o instinto de comer nunca o abandona. E se o homem soubesse, então, que apenas aquele pão pudesse saciá-lo, ao não possuí-lo, não poderia acabar com a fome. E isto é o inferno, que sentem aqueles que estão com fome e que quanto mais se aproximam deste pão, sem ser capaz de vê-lo, tanto mais lhes queima o desejo natural, pois este, por instinto, se dirige a este pão e nele constitui todo o seu contentamento. E se estivesse certo de não ver mais este pão, nisto consistiria o inferno, que tem todas as almas condenadas, privadas de toda a esperança de jamais ver que o pão, que é o verdadeiro Deus Salvador. As almas do purgatório, por outro lado, padecem essa fome, porque não conseguem ver o pão que poderia saciá-las, mas têm a esperança de vê-lo e serem saciadas por ele completamente. E assim padecem tanta pena quando deste pão não podem se saciar. Minha irmã, meu irmão, deixa o like no vídeo. Nós estamos na página 10, vamos começar a página 10 no próximo vídeo. Que você, se você não entendeu, volta, ouve de novo. É um livro mais difícil, mas que dá uma clareza muito grande sobre o inferno e sobre, principalmente, o purgatório. Deus te abençoe e viva Cristo Rei. Compartilhe esse vídeo com outros amigos católicos.